Sou filha da pomba branca, sou filha do sol a brilhar, sou filha da esperança, filha de Oxalá. Tua vontade, se na terra como no céu, a tua amor e toda bondade, honrados todos de paz. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ai, de amor e toda vontade, honrados todos de paz. Filha da pomba branca, sou filha do sol a brilhar, sou filha da esperança, sou filha de Oxalá. Sou filha da pomba branca, sou filha do sol a brilhar, sou filha da esperança, sou filha de Oxalá. Boa noite, pessoal. Já estou ao vivo. Eu preferi iniciar uns minutinhos antes para colocar essa música, para que a gente possa ir se conectando, ou melhor, para que eu possa ir me conectando aqui com uma nova consciência, com uma nova abertura do que eu vou falar, buscando uma palavra de compaixão, humildade, respeito, de fé. Então, para vocês que vão chegando aí, a gente marcou a live às 19 horas, faltam 3 minutinhos, e que vocês todos, né, que vão ver essa live agora ou depois, que vocês possam receber de todo o meu coração, de toda a luz que habita nesse espaço holístico chamado Kasina. Kasina, para quem não sabe, é um nome em sânscrito que significa a vontade do querer, que é a primeira pétala do nosso chakra cardíaco. Para mim faz muito sentido quando eu intuí esse nome no finalzinho de 2015, onde eu já sabia que eu ia abrir, né, esse espaço, mas ainda não tinha um nome. Então, fazendo a massagem numa cliente, que na época eu estava, né, fechando uma clínica de estética, então ainda tinha algumas clientes para finalizar em 2014, para realmente, dia 6 de janeiro de 2015, eu iniciar esse trabalho do Espaço Holístico Kasina, ligada a essa vontade do querer, da gente ter uma mudança na vida, da gente ter força, né, dessa primeira pétala girar, para que a gente realmente escutasse essa nossa vontade do querer que vem do coração para uma nova vida, e descobrir ao longo do tempo que essa nova vida traria uma nova consciência. E qual consciência? A consciência de quem somos, do que vibramos, do que co-criamos na nossa vida, de que energia, né, a gente estava emanando para as pessoas, mas essa vibração começava aqui dentro, né, do nosso coração, e muitos de nós, né, ainda temos, eu estou nessa jornada há alguns anos, mas ainda sinto que tem, né, memórias para serem curadas em mim, e principalmente no meu coração, para eu ser uma pessoa mais compassiva, para eu ser uma pessoa mais amorosa, e principalmente uma pessoa com fé de que eu posso fazer diferente, que eu consigo fazer diferente, através de toda essa condução, né, que o universo me deu a oportunidade de estar aqui, neste corpo, nesta vida, nessa Márcia, né, hoje mulher de 45 anos, mas que veio através deste homem
que é o meu pai terreno, chamado José de Paula, e esta mãe, que é minha mãe terrena, chamada Rita Sabina de Paula. E eu falo muito disso porque a maioria que me acompanha aqui sabe que eu sou consteladora, né, já há 11 anos, e a constelação, eu falo, mudou, né, quem eu achava que eu era. Então, eu não sou apenas a filha desse casal, que faço parte dessa família, irmã desses 6 irmãos, né, que chegaram antes de mim, mais os abortos. Então, os vivos, né, eu sou a 7ª, 2 já seguiram, né, o seu destino, já estão em outros planos, e eu pretendo ficar aqui um bocado, o máximo que eu puder dentro do meu contrato espiritual e principalmente de quem eu vim ser na minha essência nesta jornada. Então, já estou vendo que tem pessoas aí, né? Se quiser me dar um joinha para eu saber quem são, falar o nome, eu agradeço. A presença de vocês cada vez mais me motivam a continuar, né, fazendo lives, mesmo que seja uma ao mês, para que mais e mais pessoas possam acessar, né, aquilo que eu já acessei e que eu estou aqui para compartilhar e para passar para frente. Então, deixando claro que eu não sou a dona da verdade, apesar de eu ser filha de Xangô, né, o juiz, e carrego ele na minha coroa e vejo o quanto faz todo sentido, né, esse orixá me escolher, ou eu escolhi ele, não sei, para essa encarnação, mesmo porque eu sou sagitariana, desculpem, e sagitariana tem um senso de justiça muito grande, até as profissões, né, ligadas a esse signo estão ligados com conhecimento, com juiz, com advogados. Então, são áreas que ressoam muito comigo. Nunca pensei em ser advogada, mas de alguma maneira eu sou professora, né? Eu dou cursos, dei uma parada por esses 2 anos, mas eu pretendo retomar. E é isso. Acho que, para quem não me conhece, já falei aí o essencial. E a minha missão de alma, né, que eu vim nesse mapa desta encarnação, está ligada com família. E quando eu conheci a constelação, realmente eu fui buscar para me curar de tantos conflitos que eu tinha com a minha família, de tantas injustiças que eu via, ou que eu achava, né, que eram injustiças, dentro desse seio familiar. E aí foi o que eu disse, a constelação me mudou, né? A constelação mostrou o meu lugar, né, de 7ª filha, de ser pequena diante dos meus pais, de sair da criança arrogante, de assumir, né, que existia uma criança carente, uma criança birrenta, uma criança carente de muito mais, talvez, de pai hoje do que de mãe. Mas isso faz parte da vida e é sobre isso que nós vamos falar. Enquanto a gente não tomar consciência de quem somos, o que estamos vibrando e o que estamos atraindo para a nossa vida, a gente fica na doença. E há pouco tempo eu recebi um audiobook, eu agora não lembro o nome da autora, mas ela fala das 5 feridas, né, que a gente tem e que a gente põe em máscaras. Então, como eu sou apometra também, né, trabalho com apometria antigoécia, e é um trabalho de muita conscientização, que está ligado aos chakras, às 7 áreas, né, de cada chakra da nossa vida, e o quanto, se a gente não toma consciência, a gente não consegue, né, ver as próprias máscaras que a gente colocou para poder fazer parte daquela família, dessa sociedade, daquele clã, até mesmo, né, de alguma religião, de algum sistema, para poder se sentir pertencente. Então, o Bert Hellinger, né, que é o criador da constelação familiar,
ele deixa bem claro, né, o quanto a gente se enreda já quando criança para se sentir fazendo parte daquele sistema. E eu, ao longo desses anos, né, o meu despertar mesmo foi aos 33 anos, então nada é por acaso, né? Aqui no fundo vocês estão vendo aí esse quadro de Jesus, que para mim sempre foi esse mestre, né, esse avatar, que eu sempre me liguei desde criança, já tive uma experiência muito forte com ele, inclusive em outras vidas, e nessa eu continuo ressoando essa consciência crística, buscando cada vez mais, né, por essa consciência crística, para ser compassiva, para buscar um equilíbrio, uma amorosidade nesta vida com os meus, com as pessoas que chegam até mim, procurando meu trabalho, e cumprir minha missão, né? Eu não estou vendo, eu sei que tem pessoas aí, mas até agora ninguém se manifestou. Então, como eu disse, se puder dizer um oi, uma boa noite, se quiser, e fazer alguma pergunta, eu estou disponível e gostaria, né, de saber quem são vocês. E vamos começar, né? Ou melhor, já começamos. Então, vamos começar a falar dos chakras. Então, são 7 chakras, né? O chakra da base, que é no final aqui da nossa coluna, ele está ligado com segurança, ele está ligado... Ah, boa noite, Natália, gratidão. Bruna Andrade, boa noite também. Adorei a mãozinha rosa. Sejam bem-vindas. E esse chakra também está ligado com a família. Depois a gente tem o chakra umbilical, que está ligado bem aqui nessa parte do umbigo, está ligado com as nossas relações, inclusive as nossas relações conosco mesmos. E também com as relações sexuais. Depois a gente tem o plexo solar, que é na boca do estômago, que está ligado com o nosso poder pessoal, nossa autoconfiança e o nosso autoestima, o poder pessoal mesmo. Depois o cardíaco, que está ligado com o amor incondicional, né? Não é o amor exatamente só pelos nossos pais, nossos filhos ou os nossos cônjuges, mas é o amor pela natureza, o amor por esta terra, pelos nossos semelhantes. Depois o laríngeo, que está ligado com a fala, com a criatividade também, com a profissão. O terceiro olho, no meio da testa, que está ligado com o que a gente enxerga além, que é a nossa intuição, né? A nossa intuição não falha. Só que a nossa mente mente tanto, a gente está cheio de mensagens subliminares, ainda mais, né, na era das mídias aqui, então a gente recebe muitas mensagens subliminares e acaba se confundindo, né, na mente que mente e não escuta a nossa intuição, o que é enxergar além. E o coronário, que está ligado com o conhecimento, com uma conexão de uma força maior. Bom, o que isso tudo tem a ver com a consciência, né? Se eu estou com um problema, por exemplo, físico, nas pernas, com certeza eu estou com um problema no meu chakra básico, que é aqui do fim da coluna. E aí, isso pode acarretar várias coisas, né? Não só físicas, mas também materiais, porque o chakra da base é segurança, né? Materialização, é caminhar. Então, se eu estou enredada, por exemplo, com o assunto da família, um exemplo simples, né? Se a família veio do lixão, né? Os pais eram catadores de lixo e moravam até, né, em situações muito precárias, e de repente eu descubro um talento que me faz materializar, né, mais dinheiro do que os meus pais já conseguiram. Então, às vezes, eu posso estar me sentindo culpada de não estar fazendo igual aos meus pais, de não estar seguindo o mesmo padrão de escassez, de dificuldade financeira que eles passaram. E aí, essa culpa faz com que eu me sabote, e me sabotando aquilo que eu vim na minha essência, o meu talento, eu bloqueio. Então, eu começo até a carregar os assuntos dos meus pais nessa situação, e aí a vida começa a ficar um fardo, um peso. E aí vai irradiar para a coluna, né, que é carregar, os ombros, que está bem sobrecarregado, e não consigo, né, estar
na minha essência, na minha autoconfiança, na minha segurança para caminhar, fazer diferente, sem carregar esses assuntos que estão ligados à minha família. E isso, muitas vezes, a gente, quando criança, né, sofre junto com os pais aquela dificuldade, passa também dificuldade com eles, mas eles são responsáveis por nós. Então, eu costumo dizer que os nossos pais são a representação do mundo para a gente. Então, se a gente vê todo o sofrimento do pai e da mãe, né, dia a dia, e quanta escassez, a gente entende que o mundo é assim. E aí a gente coloca uma máscara, né, na nossa essência, para fazer igual. Então a gente põe essa máscara para nos sabotarmos por conta de uma culpa. Isso é muito profundo, viu, gente? Eu aqui vou fazer uma coisinha bem pontual e abro para as perguntas, porque dá uma live inteira só do chakra da base, ligado à materialização, à realização, à segurança, as dores nas costas, o carregar, o espiar e a culpa. Luzia, sua linda! Seja bem-vinda, irmã. Cris Gonçalves, boa noite. Do Rio! Eu adoro o Rio de Janeiro, Cris. Eu tenho uma grande amiga de alma, vamos ver se ela aparece aí. Ela é de Niterói, a gente tem amizade aí mais de 15 anos e ela é assim um encontro mesmo nesta vida que me deu muitos presentes. Eu amo ela de coração e aprendi, né, a andar no Rio de Janeiro por conta dela e me apaixonei por essa cidade. Impossível não se apaixonar, né? Mas seja bem-vinda, fico muito feliz. E Fefer também, seja bem-vinda. Então, esse assunto, né, da máscara está muito ligado com a nossa criança. E a nossa criança, ela ama tanto os nossos pais, mas é tanto amor, que ela toma o amor que adoece, né? Assim que a gente fala nas constelações familiares. E esse amor que adoece faz com que a criança espie as dificuldades dos pais e entenda que aquelas dificuldades dos pais, elas também precisam carregar. Como eu disse, para se sentir pertencente, né, que é filha daquele pai, daquela mãe, seguir o padrão para poder permanecer na família. E muitas vezes, claro, sempre tem um resgate kármico, mas muitas vezes ela passa anos da vida dela, né, colocando a máscara, e aí vem várias outras máscaras, né, da injustiça, do abandono, para ficar naquele papel, naquele padrão que é tão limitante para a família evoluir, para aquele clã ser diferente, fazer diferente das gerações que estão por vir. Então, essa máscara, né, da criança para se sabotar pela culpa é muito comum entre nós. Às vezes a gente tem no nosso mapa todos os planetas, como que os astrólogos falam, potencialidades, né, para a gente poder ter uma vida muito próspera, muito abundante, de sucesso. Chegou também a Tereza. Seja bem-vinda, Tereza. Boa noite. E aí a gente entra nesse papel de ficar se sabotando para não ter prosperidade. Então, eu tenho uma cliente, eu costumo indicar fazer o mapa, né, natal, para poder olhar os planetas, as potencialidades, os desafios, para ajudar a pessoa a tomar consciência também de quem ela é, né, do que ela veio fazer nessa vida, inclusive para superar os desafios. Então, eu tenho uma cliente que ela tem todas as possibilidades para ser uma mulher muito próspera, muito próspera. Hoje ela está com, não sei se ela tem 30, um pouquinho mais, agora não lembro direito, e ela trabalha na área do direito, ela realmente, né, conquista várias causas, ela consegue, né, um dinheiro grande assim para as pessoas com quem ela trabalha, mas quando chega a hora dela receber, tem um impasse. Pois é, alguém aí já percebeu isso na sua vida? Você ajuda
todos a prosperarem, a conquistarem coisas na vida, inclusive materialmente, e quando chega a sua vez, o dinheiro ou não vem, ou bloqueia, alguma coisa bloqueou, ou aquela quantidade que você esperava não chega, vem bem menos, ou então ele vem abundantemente, mas ele também vai mais abundantemente ainda, num tempo muito mais curto do que você levou para receber. Pois é. Eu vejo que essa autossabotagem, ela também está ligada a um sistema de crenças, né? Principalmente religiosas. Tem uma passagem, né, na Bíblia que fala assim: é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Pois é, mas o que é essa história, né, essa metáfora? Antigamente, tinha um templo no deserto, aonde ele era todo fechado, né, um comércio, e tinha a hora certa para fechar o portão, porque com o vento no deserto à noite, né, o frio, enfim, muitos comerciantes iam com ouro, com as coisas para vender, né, material, e só que estava no camelo. Só que a hora do camelo passar, se o portão tivesse fechado, tinha que passar por um buraco que só passava o camelo. Só que o que as pessoas faziam naquele momento? O camelo é que estava carregando toda a carga, né? Então as pessoas ficavam com medo de tirar, né, toda a sua matéria-prima ali, a sua matéria de venda comercial, porque tinham muitos ladrões, enfim, e passar só o camelo para depois vir e buscar, né, a sua matéria. Então, isso gerou, né, essa passagem. É mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então, o camelo passava, porque era bem o formato, né, da cabeça de uma agulha, só que ele passava sem nada. Ele tinha que ser puro, né, entrar sozinho. Então, o quanto disso as religiões, de alguma maneira, o homem, né, usou essa metáfora para trazer uma culpa, né, que rico não pode entrar no reino dos céus, que rico não é bom, que rico não é justo, que rico não é uma boa pessoa, não é merecedor, né, do divino. E, gente, olha só, eu sei o que eu fiz para quebrar essa crença, né, para parar de me sabotar da culpa de prosperar, né, até mais que a minha família. E com uma idade bem menos do que os meus pais conquistaram. E aí, né, no meu caso é muito fácil, né? Minha mãe me teve com 42 anos. Então pensa, né? Até os 42 anos o que ela labutou, né, para poder conseguir uma casa, enfim, as coisas materiais da vida dela. Então, eu, né, aos 24 anos já morava sozinha e já prosperava, tinha meu negócio próprio, mas eu vivia com culpa, eu vivia me sabotando, eu vivia buscando maneiras de perder o que eu tinha conquistado. Margarida, seja bem-vinda também. Boa noite. E aí é disso que eu quero falar com vocês. Como que a gente toma consciência para ter uma culpa? Para ter uma culpa, para sair da culpa, né? E ter uma cura. Que cura? A cura na alma. Tem um comentário aqui. A Cris Gonçalves. Como podemos quebrar certos pactos que passamos juntos com a nossa família? Uma família com muito caso de câncer. Posso nessa vida quebrar esse ciclo? Gratidão. Sem dúvida, sua pergunta é excelente. Eu vou então já entrar nessa questão de quebra de pacto, ligado até mesmo à culpa, a gente não prosperar, né? Que eu foquei aqui o chakra da base, que eu imagino que 80%, né, das pessoas desse planeta estão, né, com dificuldades financeiras. Na constelação familiar, a gente entra nesse campo da família, e nesse campo da família tem uma memória. E essa memória, ela fica num campo mesmo, é um campo invisível, né? Então, Robert Sheldrake, ele descobriu, né, esse campo, vamos dizer assim, e através de uma pesquisa, e, enfim, ele é um biólogo, então ele estudou muito a natureza, inclusive os animais. Um exemplo muito legal que ele dá é o cachorro, né?
Então, o dono sai de manhã, o cachorro está lá no portão. O dono chega todo dia naquele horário. Antes do dono chegar, o cachorro já está, né? Alguns minutinhos lá no portão esperando o dono. Como que o cachorro já sabe, né? Que o dono vai chegar naquele instante, logo em seguida que ele foi para o portão. Se o cachorro, né, não sabe olhar o relógio, porque é esse campo, né? Os cavalos, eu faço constelação, agora eu também dei uma parada, mas pretendo voltar. Os cavalos atuam muito bem nesse campo, né? Num campo fenomenológico de sentir, só que com uma vibração muito mais amorosa, né? Muito mais conectada à oitava dimensão, né? Que é onde existe realmente a consciência crística, a consciência divina. E aí, Denise, seja bem-vinda, quanto tempo? Rita de Cássia também, seja bem-vinda. Então, quando a gente entra nesse campo, né, que Hubert Sheldrake já tem um estudo, mais de 40 anos sobre isso, e o Bert Hellinger descobriu esse campo da constelação familiar que traz essas memórias. E essas memórias, elas estão muito ligadas não só ao que os nossos pais passaram, mas também o que os pais deles passaram, o que os pais dos pais passaram, né? Até a quarta geração, essa informação é muito vívida, na repetição do padrão, sabe, da família. Então, é quase, ela não chega a ser palpável, mas ela é muito forte. Alguém falou do livro aqui, a Margarida. Já li o livro do Hubert, são excelentes, e ali compreendemos bem a questão dos campos mórficos, isso mesmo. E aí, então, nesse campo, quando a gente vai para a constelação, a gente coloca pessoas para representar, né? Nós, os pais, os familiares que estão ligados a esse padrão, a esse pacto, a essa doença, essa memória, né? Que está nesse campo familiar, como eu disse, que pode chegar até a quarta geração. Então, a gente vai, muitas vezes, colocando pessoas até chegar onde iniciou esse marco no sistema familiar dessa pessoa, que a alma desse antepassado, ele às vezes ainda permanece no sistema dos descendentes. Então, às vezes, vem um descendente honrando esse antepassado, passando pelas mesmas coisas, pelas mesmas dores, pelas mesmas doenças, pelas mesmas situações conflitantes de sofrimento. E aqui a gente vê que esse antepassado, às vezes, está até ali pedindo para ser liberto, né? Para a alma dele realmente conseguir descansar e esse sucessor deixar com ele, né? Assim que a gente fala, deixar com ele o que é dele, com muito respeito, com gratidão, né? Porque se não fosse esse antepassado, talvez um tataravô, não existiria hoje, né? Esse neto aqui, esse sucessor aqui. A vida desse tataravô tem uma grande importância, né, nessa árvore genealógica que a gente vem nessa família. Então, vai depender muito do que aconteceu aqui com esse antepassado e que foi passando de geração em geração. E nisso que foi passando de geração em geração, essa pessoa, né, que está hoje, né, nessa vibração, carregando esse destino também, ela muitas vezes tem que ir deixando com todos aqueles que foi tomando desse tataravô, e por isso a gente vai colocando pessoas, né, que vão representando o pai, o avô, o bisavô, até chegar ao tataravô, e cada um ir deixando, respeitando o destino, né, que está ligado a esse tataravô, que a alma dele ainda, né, se faz presente no campo, ainda não descansou, né, não recebeu luz para realmente descansar e seguir no caminho da luz, tá? Então, muitas vezes a pessoa fala, mas se esse tataravô já reencarnou, é que tem coisas que são diferentes. A alma está ligado com o nosso corpo mental, com as memórias dessa família, dos traumas, ao nosso inconsciente, as nossas emoções. E o espírito é a centelha divina, que esse sim já pode estar reencarnado, e às vezes é você mesma, né? Que foi esse tataravô aqui, como espírito na sua essência. Hoje você é essa mulher, mas você foi esse tataravô. Então,
a sua alma, a memória da sua alma, aquela persona que está aqui ainda no campo, precisando ser liberta, precisando desfazer, inclusive, esse pacto que fez por uma dor, por um medo, por um amor, né, que adoeceu e ficou a memória desse astral, desse corpo astral presa, né, porque a alma está ligada com o nosso inconsciente. Margarida. Porém, mesmo sendo conhecedora do campo, ainda não resolvi a questão financeira, que meu campo familiar está preso. É um sobe e desce, kkkk. Margarida, eu te entendo. Eu atendo muitas pessoas que vêm com muitas questões ligadas à família, a esse padrão da questão financeira. Interessante sua pergunta, né? Porque ontem eu atendi uma moça, exatamente, até foi minha aluna em constelação familiar, e ela, muitos conhecimentos, e ela falou, e aí, né? Eu senti que um monte de coisa já limpou. A família, eu percebi que no meu núcleo familiar, muitas coisas da vida deles melhoraram, mas vira e mexe a mim, esbarra de novo nessa situação, eu tenho que fazer um esforço, né, para não deixar cair de novo, eu vejo que ainda é um peso para mim, mas eu fico cansada e acabo, né, me enrolando, me emaranhando de novo na questão financeira, porque é esse sobe e desce. E foi o que eu disse para ela, vai limpando, né? Então, eu não lembro o caso dela, mas ela, vamos dizer que ela limpou dos avós, limpou dos bisavós, essas memórias, limpou dos avós, e agora ela tem limpado dos pais. Mas ela ainda pode ser que esteja numa máscara, né? Por isso que eu falo, consciência sem máscara, a cura sem máscara. Na máscara que ela criou nesta vida para pertencer a essa família, né? Quase que uma persona que ela criou, que se alimentou dessa dor, que se alimentou desse padrão, desse sofrimento, que ela precisa desfazer agora. Entende? Então, essa máscara, a gente vai ter que fazer um trabalho interno para que a gente possa descobrir onde é que a criança dela está enredada, que inclusive essa máscara não deixa ela enxergar. E aí, como eu disse, às vezes a máscara está na culpa. Ela pode, né, ter feito toda essa limpeza ancestral, mas quando chegou a vez dela, ela ainda está na culpa. Ela mesma não se libertou da culpa. E para se libertar da culpa, ela vai ter que fazer um mergulho muito profundo dentro dela e admitir que foi uma escolha dela. Olha, isso é muito sério, gente. Que foi uma escolha dela por um amor doente, sim, né, muito amor, espiou pelos pais desde criança e criou essa máscara que ela mesma hoje precisa tirar. E aí existem várias formas, né? A constelação é uma delas, porque daí então ela já constelou essas questões, já limpou lá o campo, né, da família, e a vida deles de alguma maneira ressoaram, né, uma leveza nisso, e ela também já teve uma leveza, mas ainda não resolveu, né, na raiz, na alma. Na raiz sim, mas na alma. E aí na alma a gente vê que o inconsciente dela criou essa persona porque ficou enredada nessa expiação da dificuldade dos pais, da família, do núcleo, desse padrão para se sentir pertencente. Então agora é olhar para essa criança dela que se enredou, que está presa internamente, né? A gente tem crianças internas, nossa, que a gente não consegue crescer, né, de alma, e por isso é o que eu falo, o universo não vai mandar uma Ferrari para uma criança de 5 anos dirigir, porque essa criança nem o pezinho dela chega lá no acelerador. Então, o universo começa a mandar para ela desafios para que ela possa cada vez mais se fortalecer, amadurecer e crescer mesmo na vida. E aí sim encontrar a essência do que ela veio fazer, de quem é ela nesta vida. Então, precisa dissociar de ser a filha desse pai, a filha dessa mãe, que veio dessa família, desses pais, desse núcleo. Eu hoje vejo uma grande oportunidade a gente buscar o nosso autoconhecimento para a gente encontrar realmente quem somos nós, né? E muito se fala, né? Todos somos um, eu sou uma centelha divina, eu sou, a minha presença eu sou.
É verdade, tudo isso é verdade, mas o quanto na nossa consciência, na nossa expansão de consciência, porque nós estamos aqui na terceira dimensão. A terceira dimensão é um estado de consciência, né? E esse estado de consciência, ele é muito próximo do astral inferior. E o astral inferior está ligado com apegos, o astral inferior está ligado com mágoas, com ressentimentos, com falta de perdão, de auto-perdão, falta de merecimento, falta de segurança, confiança. Então, essa experiência humana, né, assim como o Deepak Chopra fala, nós somos um ser espiritual numa experiência humana. Só que essa experiência carnal, ela é muito densa, né? Por isso que o nosso corpo sofre tanto com dores, com doenças, porque a gente precisa ir para essa outra consciência que já está acontecendo no planeta, né? Muitos já estão vibrando desde 2000, nessa nova era de Aquário, essa nova consciência da quarta dimensão, que é uma consciência de mais amorosidade, de mais fraternidade, de mais compartilhamento. E a quinta dimensão, que é agora o que a gente está vibrando para chegar, é essa consciência muito maior de merecimento. Então, a gente tem que buscar essa expansão da consciência para que essa terceira dimensão não nos enrede tanto. Porque quando a gente chegar nessa quinta dimensão da compaixão, do merecimento, é uma consciência que é zero apego, né? Zero apego. Inclusive, desapegar da dor, do sofrimento e da culpa. Olha, eu tenho atendido, eu nem sei, não sei quantificar quantas pessoas eu atendi, né, desde 2015 que eu conheci a apometria. Não vou chutar, mas com certeza mais de 1.500, muito mais de 2.000 pessoas eu já atendi com apometria para ajudar a pessoa a tomar consciência. Só que a gente tem que lembrar que nós temos esses 7 corpos, e esses 7 corpos têm uma frequência. E nessa frequência é ir para o campo espiritual para tomar uma outra consciência, né? A consciência do conhecimento, da fé, né? Porque com fé o impossível acontece, né? O milagre acontece. Mas o quanto, de novo, a gente está com o nosso campo mental, né? A intuição aqui totalmente embaraçada com a própria máscara, né? Colocando o véu da ilusão para a gente não enxergar. Como que é aquele ditado? Ah, não enxerga nem um palmo na sua frente. E é verdade, às vezes a gente está tão perdidos, né? Nas dores, nos ressentimentos, nos apegos, nas crenças limitantes, nos padrões que nos foi ensinado até pela fala de repetição, né? Eu trabalho com a programação neurolinguística e é muito nítido como a pessoa repete, né, até na fala, o que os pais falavam sobre dinheiro, sobre saúde, enfim, sobre relacionamento, né, sobre amor. Ah, não confia em homem, né? Tinha muito isso, né, as mulheres, não confia em homem. Homem não presta, né? Homem é mulherengo. Olha quanta crença que nem é de família, né, da sociedade. E também das próprias mulheres, né? A mulher que não quer ter filho, essa daí não presta, né? Ela só quer saber do vucu-vucu, ela não quer compromisso, não é uma mulher de confiança. Então, assim, né, se a gente continuar nessas crenças que foram embutidas ao longo dos anos, a gente realmente não vai tirar esse véu da ilusão e enxergar, né, o que é divino, né, para enxergar além e se conectar aqui com aquilo que é divino. E é aqui, né, é daqui para cá que a gente consegue tomar uma nova consciência para essa consciência descer, mudar a nossa fala, né? Primeiro mudar a nossa maneira de ver, mudar a nossa fala, mudar a vibração do nosso coração, para que a gente tenha uma vibração de mais confiança no nosso próprio poder, mudando os relacionamentos, a frequência dos relacionamentos que a gente atrai na nossa vida, inclusive o relacionamento com nós mesmos, né? Como que a gente se trata? A gente se trata com zelo, com cuidado, a gente busca, né, ter uma vida. Está passando aqui os catadores de caminhão. Foi.
Porém, mesmo sendo conhecedora do campo, sim, isso já li, né, Margarida? Então, aí a gente precisa mudar esse relacionamento com nós mesmos, né? Então, como é que eu me trato, né? Do jeito que eu me trato, inconscientemente é o jeito que eu vou buscar alguém para me tratar. E muitas vezes, nesse relacionamento, a gente aprendeu um relacionamento com a mãe, né? Até os 7 anos, a gente vibra na frequência de relacionamento íntimo com a mãe. Então, como é que a nossa mãe nos tratou? Do jeito que a nossa mãe nos tratou, é o jeito que a gente vai se tratar. E do jeito que a gente se tratar, é que a gente vai atrair o outro para nos tratar também. E aí, até ir com mais firmeza, segurança, descendo toda essa consciência para o nosso chakra da base, para nos dar firmeza a continuar com segurança nessa caminhada, nessa jornada de quem nós viemos ser. Então, esse relacionamento com a mãe é muito importante, sabe? A gente olhar, porque às vezes também a gente coloca uma máscara que a gente não teve uma mãe muito amorosa, não teve uma mãe muito presente, né? Às vezes ela estava presente ali fazendo a comida, cuidando da casa, mas na hora do toque, que para a criança é muito importante, essa mãe era uma mãe bruta, era uma mãe agressiva, era uma mãe doente, né? Que às vezes não tinha nem força mesmo para acolher uma criança. Então a gente entende que esse relacionamento é o relacionamento certo para a gente levar para a vida. E aí, às vezes, a gente até busca, né, querer mais amor, porque tem uma criança, né, carente, que já pôs a máscara, né, para ser vista através do sofrimento da vítima, para ter, né, um acolhimento, e aí ela começa a atrair várias situações na vida que as pessoas vão machucá-la, né, vão feri-las, vão enganá-las, vão traí-las, para que elas se alimente daquele relacionamento que ela, de alguma maneira, tomou da mãe dessa forma, porque a criança não tem consciência, né? A criança não tem consciência de que, ainda mais hoje, né, que nós mulheres trabalhamos, ajudamos também, né, os nossos companheiros a conquistar, né, uma vida mais próspera, e o quanto isso exige da gente, né? E nós mulheres somos aquelas que, quando a gente pega para fazer alguma coisa, a gente automaticamente se cobra, né? Para que a gente faça melhor, a gente dá, às vezes, até o nosso sangue, né, para conseguir aquilo. Só que, fisiologicamente, o nosso corpo está um bagaço. E aí, chega a criança cheia de energia, né? Você trabalhou das 6 da manhã às 18 da tarde, e aí, quando você chega em casa, a criança está chegando da escola junto com você, cheia de saudade, cheia de energia para brincar, para abraçar, para falar, e você teve aquele dia que só por Deus, né? Lidando com pessoas que estão lá, né? De alguma maneira te ferindo, sugando sua energia, porque às vezes a mãe também, para se manter viva, né, doente, ela tem a responsabilidade de se forçar a ficar bem para poder cuidar de você, mesmo que seja o mínimo. Então, você também entende que essa energia é uma energia que suga, né? Então, a mãe, de alguma maneira, põe a vida dela nas suas mãos, né? Então, pelo meu filho, eu fico viva. Pelo meu filho, eu vou me matar de trabalhar para dar pelo menos o sustento. Então, qual é a crença, né? Qual é a emoção? Qual é a expiação que você, como criança, já entende e já toma, né, essa dificuldade da mãe como uma verdade para você? Margarida, de novo. No meu caso, sou filha de criação e apanhei demais dela. E até pouco tempo achava que tinha sido abandonada pela mãe biológica. Digamos que melhorou, porém no momento me percebo no mesmo ciclo. Olha, Margarida, essa questão de ser adotada, né? No meu caso, sou filha de criação, então você foi uma filha adotiva, né? É um caso bem delicado, porque assim, as memórias, né, que te trouxeram para essa matéria está ligada exatamente com a matéria do esperma do pai e toda a memória que ele te deu ali, naquele momento do impulso, né, do espermatozoide dele, com toda a materialidade do corpo da sua mãe biológica, que teceu o seu corpinho, inclusive as suas emoções, né?
Então, essa mãe, tudo que a gente passou no ventre da nossa mãe, a gente já carrega isso até como uma hipnose. Então, mais um motivo que a gente precisa buscar, né, a consciência para encontrar a cura. Porque no ventre da mãe, a gente entra numa frequência, eu acho que é alfa ou beta. Agora eu não vou dar certeza para vocês. Mas é a frequência da hipnose. Então é como se a gente ficou hipnotizado, né, no ventre da mãe os meses que a gente passou na barriga dela. Então tudo que ela sentiu, tudo que ela viveu, tudo que ela experienciou, tudo que ela acreditava, as batidas do coração dela são as memórias, né, que você tem mais forte. Então, tudo que você recebeu no ventre dela está numa hipnose em você. Então, quando você vai ser criada, né, por outra mãe, e principalmente teve essa questão, né, de dor, e a sensação de abandono é normal, né, porque você não foi criada por aquela mãe que te alimentou por meses, né, então existe um rompimento muito grande aí, né, na constelação a gente chama de amor interrompido. Então, nesse amor interrompido, doeu, e doeu tanto que o bebê, ele se fecha para não sentir mais a dor, né, é muito inconsciente, é assim, eu tô aqui, tudo quentinho, tudo gostosinho, né? Tô sentindo o coração da minha mãe vivo e vibro junto com ela, e de repente você vem para esse mundo gelado, ainda batendo na bunda da gente, né? Aquele choro é doído. Então, esse rompimento, né, de amor já traz um trauma imenso, né? Nas suas células, no primeiro respirar da vida. E como você depois foi criada, né? Até os 7 anos por outra mãe, tudo aquilo que aquele campo familiar tinha, você aprende por repetição, né? A gente fala que entra para o sistema. Então, entrar para o sistema é também se adequar a vibrar as memórias daquele sistema. E muitas vezes na dor, né? Ainda mais se você apanhou muito fisicamente, as memórias ficam ancoradas e a criança não sabe lidar, né, com a dor, e também quem bate geralmente bate com raiva, então você ancora muita energia de raiva. E aí essa raiva pode te trazer muitos problemas na vida, né? Raiva de você mesma, raiva dos outros, raiva do mundo, muitas vezes se machucar para se punir, para aliviar a dor da raiva. É um caso bem sério. Para você, eu super indico constelação. A Cris, essa live serve para que nós a consulte nos após seu fechamento? Poderia deixar as dicas de leitura? Ah, sim. Eu atendo online, tanto com a constelação como com a apometria. Dá para fazer isso online. Aí você pode. Eu vou colocar aqui já o DDD, né, do WhatsApp do Casina. E aí, depois você pode entrar em contato, eu converso com você em particular, tá bom? Deixa eu já fazer isso, gente, senão vou esquecer. O DDD é 12, que eu estou no interior. E posso deixar dica? Sim. Tem um livro do Bert Hellinger chamado O Caminho da Alma. Esse livro é muito bom. E tem um outro dele, que é bem pequenininho, eu comecei com esse, uma capinha vermelha, pequenininho assim, ele dá muitos exemplos, então é bem legal, bem didático, né, para a gente entender, que chama Constelações Familiares. Assim também como tem um outro, esse é uma Bíblia, esse é para ler sempre, chamado O Amor do Espírito, tá? Então esse também é bem legal, todos são da editora Atma, vende pela Atman, vende pela internet, você vai achar fácil. E esse audiobook, né, que eu falei, que fala das máscaras, que é As 5 Feridas, vou ter certeza. Esse audiobook é muito bom. Tem o livro, claro, também, né, mas eu falo do audiobook, porque ele, às vezes a gente está lavando louça, lavando roupa, passando roupa, né? E aí dá para ir escutando
ele, e vai caindo as fichas, né? Deixa eu só ter certeza. Ó, ele chama, o audiolivro tem no YouTube gratuito, tá bom? Chama As 5 Feridas Emocionais. Então, esse eu super recomendo que todos, né, que estão assistindo aqui ou que vão assistir depois, leiam, escutem ou leiam, porque é muito legal. Ela ajuda a gente a identificar, sabe, as posturas que a gente está vibrando ligado a essas emoções, feridas e o quanto a gente atrai situações da nossa vida e principalmente relacionamentos que nos fazem passar, né, pela dor da ferida, vivenciar a dor da ferida como se fosse no momento que a ferida está sangrando. É muito forte. Se preparem, porque é um livro muito chocante, assim, de consciência. Margarida, verdade, eu percebo muito que sou impulsionada pela raiva, mas já melhorei muito trabalhando o autoconhecimento. Ó, Margarida, o autoconhecimento, ele te dá um norte, né? Como eu falei no começo. Mas vivenciar é preciso uma entrega. E nessa entrega, hoje, eu encontro várias formas, ferramentas de terapia que podem te ajudar a vivenciar, né? Aquela dor para deixar ela esgotar e ir embora. A constelação é uma delas, né? Que é na alma, assim, nossa, a constelação é algo surreal. Então, você vê a sua história passando ali na sua frente e você revive desde o momento que foi ancorado a raiva, né, até esse exato momento que você está passando, e o quanto você acumulou essa raiva, e o quanto essa raiva ela ainda está, né, nos músculos, no fígado, principalmente, né, na vesícula, na parte digestória do nosso corpo, do nosso órgão mesmo. O fígado é assim, a oficina mesmo ali da raiva. Então é legal você procurar um trabalho mais nesse sentir, sabe? E a outra forma que eu conheço, né, que eu trabalho também, mas essa não dá para ser online, é presencial, são com as medicinas das florestas, né, que é a ayahuasca, o rapé, o cacau, a sananga, a jurema. Então aí você teria que procurar um local, né, onde você está, que faz esse trabalho que a gente chama de cerimônia xamânica, que aí sim, né, a limpeza ela vem de uma maneira que, nossa, parece que você entra lá, sei lá, com 65 quilos na cerimônia e sai com 55, né? A sensação física é essa, porque você libera mesmo, né, essas memórias ali na limpeza. Tem também a microfísio, que é um trabalho muito legal de desprogramar a memória do corpo, tá? Então, no seu caso, tem que ir para o corpo. O autoconhecimento te dá consciência, e aí você precisa, né, tomar consciência e buscar o movimento que vai trazer a cura. Luiz, seja bem-vindo, boa noite. Então, a microfísio também é um trabalho, né, gradual, que a terapeuta vai tocando pontos no seu corpo e vai ajudando você a liberar, né, essas memórias bloqueadas, inclusive nos órgãos, seja de raiva, de abandono, é bem profundo o trabalho da microfísio também. E todo trabalho corporal, né, tudo aquilo que vai fazer você, de alguma maneira, exteriorizar essa raiva, seja com berro, com choro, né, socando, mas isso tem que ser direcionado. Não adianta você falar para mim, eu faço aula de boxe, tá, mas é diferente. Você pode ir lá socar um saco, mas com consciência, né? O que você está precisando liberar, o que você quer liberar, o que você já tem consciência de liberar, né? O corpo sai até cansado. Então, todos esses trabalhos que vão levar você a sentir, né, com consciência, o seu corpo, o nosso corpo é muito inteligente, ele vai te dar, né, o norte, que esse é o caminho. Então, autoconhecimento, buscar consciência de quem é você, aonde você está enredada, onde você está com uma máscara, onde você está bloqueada na vida por um amor doente, por falta até de consciência maior, né, para ter um entendimento, uma compreensão. Mas as terapias que
levam você a sentir o corpo e deixar o seu corpo, né, trazer, transmutar, mudar essas memórias, são essas outras que eu falei. Então, a gente já está terminando essa live, eu só quero finalizar falando sobre a consciência, como a consciência traz para a cura, né? Não adianta a gente ficar falando, os nossos pais isso, nossos pais aquilo, tá bom. Às vezes, você entrou no enredamento de um assunto do pai e da mãe que você nem sabe. É muito comum, por exemplo, se nessa situação familiar, o pai prejudicou algum cliente, vamos dizer que ele trabalhasse com clientes, né? E ele, de alguma maneira, prejudicou esse cliente com enganações, com furtos, né? Cobrando a mais o produto ou não devolvendo o dinheiro. Então, assim, no equilíbrio entre dar e receber, isso traz energeticamente a energia de roubo. E aí, se nesse momento você tinha, sei lá, 3 anos de idade, e esse pai teve que fugir, né, da cidade, porque descobriram, vamos dizer assim, a falcatrua dele, né, essa postura, né, é inconsciente, né? Cada um tem a sua razão, aqui nós não estamos julgando, mas, enfim, esse pai teve que ir embora da cidade e mudou toda a história da família, né? Então, saiu fugido. E você só tinha 3 anos de idade, você não vai entender isso. Só que esse pai prejudicou, né? De alguma maneira, ele prejudicou outras famílias, ele tirou o dinheiro de outras famílias, outras oportunidades de outras famílias. Então, desfalcou, vamos dizer assim, né? Outras famílias. A história dessas famílias, elas podem, de alguma maneira, energeticamente, o destino delas caírem sobre você. Só que você só tinha 3 anos, então o campo traz essa desordem e você, com 3 anos, sintoniza isso. E aí você, às vezes, sua família até com muita dificuldade já se reerguiram de novo, mas você vive com problema financeiro. Por quê? Porque você não tem essa consciência de que você está carregando o destino dessas famílias. Por isso que a gente fala dos emaranhados da família, não é só padrões, né? Também tem emaranhados, porque de alguma maneira entraram para o sistema pessoas que foram prejudicadas. E aí você precisa tomar consciência, né, que você está carregando uma história que não é sua, que você está carregando um destino que não é seu e que nem nem fazia parte da sua família. Então, precisa tomar consciência. Porque enquanto você não toma consciência, como que você também vai sair dessa situação e deixar com eles o que é deles? Né? Se curvar e dizer um sinto muito, sair dessa responsabilidade que não é sua, de pagar um preço por uma inconsequência do seu pai. Então, sem consciência, é difícil a gente encontrar a cura. Sem consciência, é difícil a gente até enxergar que tem uma máscara. Porque, como eu disse, as máscaras são colocadas para que a gente possa fazer igual, ou de alguma maneira espiar, ou que a criança sentiu, né, que precisava deixar de ser, colocando uma máscara para ser o que ela achava que seria aceita por aquela família, por medo, né, de não fazer parte, de ser excluída da família. Também isso dá uma live de 2 horas. Então, queria deixar claro isso para vocês. Precisa tomar consciência do que você está vibrando, do que você está carregando, do que você está guardando, que você nem sabe, né? Que é tão profundo, que estão nos nossos órgãos, assim como não foi a Margarida, foi a Cris que falou do câncer, né? O câncer é uma memória de não aceitação da mãe, é uma memória de morte, é uma memória de muitas exclusões, né? De não tomar a mãe, de não aceitar a mãe, né, na expectativa que a gente gostaria quando criança, e a nossa mãe não foi. Então, tudo isso precisa tomar consciência, né, da onde foi que você tomou esse movimento, essa situação inconsciente. Então, eu tomo consciência
para que eu encontre o caminho da cura. E aí o caminho da cura vem através da tomada de consciência. Eu acho que é isso. E lembrando que tomar consciência também precisa enxergar qual máscara está te impedindo de enxergar, né, a consciência do que realmente é, e não do que você acha, não do que você sofre. A Graciela: só quero deixar meu respeito ao seu lindo trabalho. Ai, gratidão, lindona. Estava fazendo o tratamento toda semana e as palestras, e com a pandemia não deu mais. Ah, Graciela, é você? Quanto tempo! Ah, fico muito feliz de você por aqui também. Então, eu não estou mais trabalhando, né, com um trabalho solidário da Casa da Luz, nem o Casina Solidário, exatamente por várias questões, pandemia, enfim, mudanças também que aconteceram na minha vida, mas eu continuo fazendo grupos de constelação, agora também, como eu falei, servindo a medicina ayahuasca, fazendo rituais, cerimônias xamânicas, para as mulheres, inclusive, né, mentoria para o sagrado feminino. Então, quando você quiser, aparece, que grupo aqui sempre tem. E fico muito feliz de você aqui também. Gente, é isso. Então, se vocês puderem passar essa live para mais pessoas que vocês sabem, né, que estão sofrendo e não enxergam, né, um palmo na frente. Às vezes a pessoa está sofrendo naquele trabalho que já deu, a pessoa sofre tanto com aquele trabalho, né, aquele trabalho suga ela e ela não percebe porque, né, a máscara está aqui, um palmo na frente dos olhos, ela não vai enxergar. Então, tenho certeza que essa live pode ajudar essa pessoa, né, escutando uma outra pessoa neutra, a se abrir um pouquinho, né, para pelo menos abrir um pouquinho, para tomar consciência e sair desse lugar onde ela mesma se colocou, que ela está vibrando. Passem essa live para frente. E também, né, se um de vocês, né, quiserem um atendimento individual, eu já deixei o número aí do Casina, entre em contato, que para mim vai ser uma honra atendê-los, porque esse é o meu trabalho, ajudar as pessoas a tomarem consciência de quem elas são, do que elas estão vibrando, para que elas possam ter, né, um desenvolvimento humano, pessoal, profissional, familiar e espiritual. Lembrando, somos um espírito num corpo humano, numa experiência, né, humana. Luzia, as feridas é uma ótima ferramenta para essa tomada de consciência, super indico. Vou ver esse audiobook umas 300 vezes. Pois é, Lulu, eu te agradeço, né? Você trouxe esse audiobook para mim no momento certo, me ajudou muito, tem me ajudado muito, inclusive não só na minha vida, mas também nos trabalhos aqui com as pessoas que eu atendo. Roselene, amei essa live. Ótimo, Roselene. Então, venha mais vezes. O mês que vem eu vou fazer outra live, ainda não sei o tema, mas eu acredito que essa é a nossa cura, sabe? Tomar consciência para a gente se curar sem as máscaras. Por que também, né, sem as máscaras? Porque o ego, ele às vezes engana a gente, né? Ele fala, eu já constelei, né? Eu já tomei ayahuasca, eu já vi isso, eu já fiz aquilo. Mas se tem essa camada da máscara, como eu disse dessa minha cliente, essa camada da máscara, ela é a sua autorresponsabilidade. Não dá mais para você dizer que veio de um padrão de família, que está carregando um pacto, se você já olhou para isso, já constelou. Você tem que enxergar a máscara que você colocou, que ainda está aí, fazendo você vibrar a sabotagem, né? Vibrar o medo, a culpa, a libertação, né? A sua libertação. A libertação de quem é você, do que a sua alma veio experienciar, né? Nessa experiência aqui, né? Inclusive no meio dessa família, desse sistema, desse país. Então, sem sair da máscara, toda a constelação vai ajudar o sistema, mas vai levar talvez 10 anos para a sua máscara cair. Então, hoje eu vejo, né, a gente tem tantas ferramentas, a gente não precisa esperar 10 anos a constelação reverberar na nossa vida, né? A gente pode tirar essa máscara para aquilo tudo que você viu na constelação e que foi liberado do seu sistema, inclusive das suas memórias, possa acontecer em 1 ano, 2 anos no máximo. Então, eu tenho experiência de mais de 1.500 constelações e eu
sei de quando eu comecei até hoje, as constelações hoje, assim, pessoas que constelaram há 15 dias atrás, que não entenderam nada da sua constelação e que falou, olha, fiquei mal pra caramba depois, que a gente chama de catarse, 15 dias depois volta comigo e fala, meu Deus, as fichas estão caindo, que eu, assim, não sei nem o que eu faço com tanta ficha, nem sei para onde eu vou. Agora eu entendi aquilo que apareceu na constelação, eu fiquei sabendo de histórias da minha família, que faz todo sentido disso tudo que mostrou. Tô tendo catarse, né, físicas, emocionais, e isso parece que está me trazendo mais leveza, mas eu não sei o que fazer agora, parece que ficou um vazio. Por quê? Porque a sua criança tirou a máscara e agora você está andando com as próprias pernas, e com as próprias pernas você precisa escolher qual é o caminho que você quer daqui para frente. Sem sofrimento, eu tenho certeza, mas como fortalecer, né, essa criança agora que foi liberta a ser livre, né? Quais as escolhas, né, que a sua essência, né, dessa criança divina vai fazer com que essa mulher, esse homem, possa se tornar um homem, uma mulher grande, madura e fazer coisas grandiosas. E coisa grandiosa, gente, é até ajudar no sistema do seu trabalho. Você pode fazer a grande diferença no seu sistema profissional. E coisa que você nem imaginava, mas isso vai mudar a vida das pessoas daquele lugar. Então, esse era o recado que eu gostaria de dar para vocês e dizer que, assim, ó, vale a pena, sabe? O autoconhecimento nos ajuda muito, mas as vivências só vão ser válidas quando você se entregar a realmente, né, o sentir, para você deixar aí, desapegar até da dor, do sofrimento, do pacto, né, do amor que te adoeceu. É isso. Alguém tem mais alguma pergunta? Ah, gratidão imensa, a Margarida está falando. Eu que agradeço, né, pelas suas perguntas, muito boas. Tenho certeza que agregou aqui, os exemplos sempre são bem-vindos, né, para ajudar até esclarecer o caso de cada pessoa. E é isso. Não? Tá bom. Lembrando que nesta quinta-feira eu tenho um grupo de constelação familiar, se alguém quiser vir participar. Uma mulher muito corajosa, num tema muito polêmico, ligado à sexualidade. Então, tem muitas coisas ocultas, sabe? Que aconteceram na nossa infância, que a gente não lembra, mas que traz hoje muitas dores, né? Para o nosso feminino e para o masculino também. Tudo não precisa ser um abuso físico, né? Ao limite, mas só molestar uma criança, ter intenção, dizer coisas, isso já atrapalha muito a vida de homens e mulheres a ter uma vida mais leve nos relacionamentos, né? Não só sexual, mas em todos os relacionamentos. E aí vai ser nessa quinta-feira, né? Essa mulher tomou coragem e vai ser libertador para ela, para todo o sistema dela, e tenho certeza para todas as mulheres que estiverem aqui também. E os homens, claro. A Cris, te fiz uma questão sobre o chakra base. Poderia me responder ainda que após a live? Sim, Cris, agora eu não estou lembrando qual foi sua questão, vou tentar subir aqui para eu ver o que você falou do chakra da base. Você perguntou sobre consultar, o caso dos ciclos, dos pactos. Você me manda, tá bom? Manda no particular, eu te respondo sim. O chakra da base, como eu falei, está ligado com segurança, com dinheiro, com caminhar. Então, a gente precisa descobrir nossa missão de alma, né? Até para poder caminhar com mais segurança, equilíbrio, prosperidade, inclusive material, nesta terra da terceira dimensão de vibração. É isso. Gratidão, gente. Até a próxima. Um beijo. Gratidão mesmo pela presença de todos vocês.